Tenho o prazer de ter aqui comigo hoje no programa L'Echaim a Sandra Saruê, que nós já tivemos várias vezes junto em alguns lançamentos de livro dentro do L'Echaim, ou eu fui na FENAC ou na Livraria Saraiva. Você está no 8º livro e, mais uma vez, junto no L'Echaim, obrigado por atender nosso convite e conversar sobre suas últimas obras. Como é que está o teu trabalho? E eu sei que agora você direcionou mais, né, os teus livros. Eu comecei a escrever para adultos, depois para crianças, né? E daí eu fui, assim, cada vez mais levada a escrever sobre esse tema da educação para pais, né? Da prevenção de atitudes de violência e tudo isso, né? Mas através da ficção, né? Nada didático, nada muito, né? Quer dizer, são histórias, são situações onde as crianças ou jovens podem se identificar. A gente, quando lê um livro, alguma coisa muda alguma coisa na gente, né? Claro. Então, eu acho que se você se identifica com aquele personagem que está ou sofrendo ou fazendo acontecer alguma coisa no livro, você já se identifica. Ou reagindo. Ou reagindo, o que é melhor. Quando você faz a palestra, que eu sei que você faz muitas palestras em escolas, aí a abordagem é outra. Sim, eu falo diretamente com as crianças. Já assim, né, a linguagem é deles, eu começo contando um pouquinho dos livros, começo um pouco entrando na história, faço perguntas para as crianças sobre a história, o que você acha que o Caio fez, o que você acha que a Ana... É legal fazer também uma palestra depois que eles já leram o livro. Também, muito melhor, aí vira um debate. Vira um debate. Porque assim, o que eu acho, né, o livro, o filme, eu acho que hoje as escolas devem lançar mão de estarem usando os livros, os filmes para ilustrar. O livro sozinho, ou o filme sozinho, ele não vai educar sobre o bullying. Mas ele vai fazer uma coisa muito importante, Marcos, que é abrir para discussão. Então, quer dizer, vai proporcionar, você pode fazer uma dramatização do livro, você pode fazer um trabalho em classe sobre o livro, você vai abrir para uma discussão, cada um vai colocar suas opiniões. O livro sozinho, ele não faz nada. Entendi. Ou então a criança se sente segura de ter se identificado e se expor para os pais, olha, está acontecendo isso comigo. Isso aí, Marcos, matou, é isso aí. Porque tem criança que não conta. Tem criança que não conta. Não, o silêncio é o pior inimigo, né, do que a gente chama bullying, né? O pior inimigo é o silêncio. A criança o silêncio sofre, em relação sofre. à coordenação dos dois. Coordenação ou os pais? Os pais. Coordenação e os pais. A criança tem medo, a gente tem medo. Se a gente tivesse uma situação dessa, você não teria medo de, assim, sei lá, um chefe tá te perturbando, Sim. ou colegas do trabalho estarem te perturbando, você não teria dificuldade de chegar no RH e falar? Eu teria, né? Então, acho que, imagina uma criança, muito mais difícil, né? Agora, a recomendação que eu sempre dou para as crianças, a primeira coisa, porque eles perguntam, quando eu vou nas escolas, eles perguntam o que eu faço, né? Fala, a primeira coisa, se coloca. Eu não gosto desse apelido, não fala assim comigo, sabe? Se coloca mesmo. Segunda vez, mais uma tentativa de se colocar. Para com isso, me respeita, uma coisa bem séria. Agora, se não adiantar, se é uma coisa diária, se são muitos, daí procura mesmo a coordenação, procura os pais. O silêncio No caso de apelido, por exemplo, eu acho que quanto mais você mostra que te incomodou, mais esse apelido vai ficar fixo. Eu brinco com as crianças, eu falo, você quer uma palavra mais incentivadora que para? Ai, para! Bom, incomodou, agora que eu vou continuar. Agora que eu vou continuar, para! Então, no caso do apelido, não teria que ser ao contrário? Fingir que não afeta, fingir que... Assim, fingir que não afeta, claro que é uma boa. Ignorar é sempre uma boa, né? Mas é que tem horas que é muito insuportável. Difícil, ninguém né? tem sangue de barata, que é aquele né? Aquela coisa, né? Uma coisa que te toca, tá te pegando no âmago, né? Na coisa, te pega muito pesado, né? Então, eu acho que é melhor se colocar mesmo. Eu não quero que me chame assim, né? Por favor, me respeite, eu não gosto. Agora, tem apelidos também que as crianças aceitam, que gostam, né? Assim, meu filho, eu lembro que ele tinha no prédio o apelido de Chicré, o mais velho, né? Porque todos, ele grudava nos mais velhos. Ele gostava daquele apelido, eu achava super engraçado, assim. Não se incomodava. Não se incomodava. Mas tem não apelido? ficou. Não ficou, mas também na época a gente mudou. Na época que morava no condomínio, mas... Se tivesse lá, capaz de o Chicré era bonitinho, era um apelido que ele aceitou. Então, acho que tem apelido que a gente aceita, né? Quando eu sei que você é uma pessoa que tem essa necessidade realmente de escrever, né? Adoro. Que tá aí já esses filhos teus, como você fala. Mas qual foi a tua necessidade de escrever sobre isso? Foi você vê várias vezes as ocorrências acontecerem, ou foi alguma coisa na tua família, com teus filhos, que você sentiu a necessidade de, puxa, isso vai ajudar as pessoas a se sentirem mais amparadas ou identificadas, vou fazer uma historinha? De onde surgiu a primeira vontade?
Assim, as ocorrências, o que estava acontecendo, que foi o primeiro, foi Se Fosse Com Você, né? O livro Se Fosse Com Você foi o primeiro nesta linha, né? As ocorrências, o que estava acontecendo, eu comecei a observar e me remeteu muito à minha infância também, assim, dos apelidos. Tinha apelidos que eu não gostava nem um pouquinho, né? Então, falei, ai, como era chato aquele negócio de xingar, de ficar todo dia pegando no pé, né? Nós meninas, porque tá mais gordinha, não é uma coisa de porque criança tá mais... mesmo? Mas assim, até que ponto a gente vê que é... É de criança, mas assim, quando você está desenvolvendo, sempre quando te pega alguma coisa física, é muito doloroso, né? Você está desenvolvendo e daí é difícil. Mas é coisa de criança, o que eu falo, nem tudo é bullying. Então, para não ficar naquela coisa Vamos saber o que é? Isso. Assim, repetir o apelido todos os dias. Assim, o que é o bullying? O bullying é uma relação desigual de poder. Então, um grupo de crianças contra uma criança só, todo dia xingando, um grupo de crianças que agride uma criança só, uma coisa que se repete, um para um, eu aqui estou te xingando, Marcos, eu estou te xingando, você está me xingando, está tudo bem, está tudo certo, não é bullying. Bullying é uma coisa que se repete, uma coisa que cresce. Até estigmatizar. É desigual, né? Pensa assim, pensa em uma coisa, relação desigual. Mais velhos contra mais novos, isso é desigual. Uma relação desigual de poder. Chefe para com funcionários é desigual. Sargentos, chefias para com seus subalternos é desigual. Né? Uma relação desigual de poder. Isso caracteriza o bullying. E a repetição também. Né? Agora, um xingamento isolado não é bullying. Senão todo mundo começa a voltar para casa. Ai, mãe, sofri bullying hoje na escola. Não é assim, né? Tem que ter uma coerência e uma identificação para também não aumentar a coisa. Claro, né? claro. Porque criança sempre fez isso. Sempre. Uma brincadeira, uma gozação faz parte, né? Não, eu acho que em qualquer fase, em qualquer idade, o homem faz muito isso. A mulher não, mas o homem faz muito isso. Quando ele se encontra em grupo, tanto que quando você vê o homem em grupo, ele se infantiliza, né? Sim. Fica um menino, um garoto. Fala um monte de besteira, né? Um monte de besteira e as brincadeiras são um de chamar o outro de, sei lá, tirar sarro sempre. Ou se conhece há muito tempo. E não é uma coisa de maldade, é uma coisa de convivência. Mas eu acho que as meninas, ela tem uma coisinha um pouco mais cruel, eu acho, mais cruel. Porque o homem tem, como você falou, essa coisa de infantilizar. A menina, às vezes, ela tende a segregar. Isso também é bullying, né? Assim, menina entre menina. Menina entre menina. Ai, não vamos andar com ela. Ah, entendi. Não vamos fazer grupo com ela. A hora de escolher os grupos. Entendi. Não vamos chamar, vamos deixar ela sozinha. Ou a menina que... Panelinha. Essas se vestem bem, essas se vestem mal, aí eu não sou sua amiga. Com certeza. Né? Ela não usa roupa de marca, ela é tão diferente. Ou se veste diferente, né? Porque às vezes a pessoa quer ser mais, né? Claro. Na sua, ter o seu estilo. Ou os valores dela não são esses. O que a gente fala no Não Me Pergunte Por Quê, que é uma roqueira. É a Ana, ela se veste com roupas de rock, ela vai para a escola com roupas de rock, a maquiagem dela é diferente, ela vem do interior para a capital e na escola nova ela não é aceita. Você cria ou você teve alguma referência de realidade para trazer? A gente sempre tem, referência, a gente tira da realidade. Eu acho que a arte imita a vida imita a arte, você não né? sabe e vice-versa. Você pega assim, uma história que te contaram, o Caio foi uma história que eu li. Ao meu amigo Caio, que é um dos livros aí, também é uma história que eu li, de um menino que ele sofreu bullying na infância e passou a cometer, muito comum também isso, vamos dizer, numa escola você sofreu bullying, quando você vai para outra escola, uma forma de se defender... De vítima ele passa agressor. Agressor. Então o Caio é uma pessoa que ganhou músculos, que de repente foi para uma outra escola e falou, aqui eu vou atacar para não ser atacado. E ele vê que não é bem assim. Foi uma maneira de defesa ou de vingança? De defesa. Defesa. Você vê que ele é um coração bom, que ele não queria estar fazendo aquilo, mas ele fala, se eu não fizer, vão fazer comigo, deixa eu atacar. E funciona isso? Não, ele descobriu que não. Quando você leu ao meu amigo Caio, não vou dedicar para o seu filho. Tá bom. Tá bom. Você tem filhos adolescentes? Tenho um filho de 12 anos e ele sempre me relata. Ele tem ele não tem, nunca teve problema, né? Sim. Mas ele me relata que é uma constante. Claro. Sempre tem uma vítima. E a gente sabe de casos que os pais tiveram que tirar a criança da escola, porque lá tinha esgotado todas as possibilidades. Principalmente quando a agressão é física, né? Eu acho que não chega a isso, né? Não é uma coisa assim. Às vezes a gente vê algum filme... É comum? Muito comum. A gente vê... Outro dia eu estava assistindo um filme, eu vi que fora um pouco mais agressivo, né? Os mais velhos chegaram e falaram, me dá o teu dinheiro do lanche. Não é o Rock, não, né? Um filme que eu estava assistindo me dá o seu dinheiro do lanche.
E aqui não acontece isso. Eu acho que é uma coisa muito... Acontece, Marcos. Acontece muito. Aconteceu agora em Mato Grosso, que o menino estava estornando. Você chegou a ver na... Não vi. Tava... Não, ele estava estornando o menino. Ele ligava, Desculpa, ameaçava. Eu vi num site um garoto que pagou R$1.000 para não apanhar. Aos poucos. Ele pagou no total cerca de R$1.000. Tem razão. Eu vi no site, o garoto pagou R$1.000 para não apanhar. Teve escola, assim... renomada de São Paulo, que o menino foi obrigado a lamber a privada o ano passado e teve... Agora o garoto vai dando dinheiro. Escola não é só, a gente acha que é só... Assim, imagina, a escola pública tem gente com um comportamento muito exemplar até. Perto da particular. Não, eu acho mais fácil você não ter um comportamento bom, às vezes até numa escola particular, porque acha que pode tudo. Os pais não têm um cuidado do dia a dia, porque hoje eu vejo que tem uma falha dos pais acompanharem, né? Tem os pais também, mas assim, onde acontece a coisa? Na escola. O que eu acho que a escola, assim, ela precisava ter um pouco, assim, as escolas estão super bem informadas, mas podiam, assim, ter bastante criatividade. Eu fiz um curso, né, dos Estados Unidos, onde eu vi que, assim, uma situação dos mais velhos estarem ensinando os mais novos. Como? Eles faziam teatro sobre bullying na escola. Então era muito interessante. Você via os mais velhos ensinando peças para os mais novos. Então os mais novos olham e falam assim, puxa, se os mais velhos, se o pessoal do Fundamental, se o pessoal do Fundamental 2 ou do Ensino Médio vem fazer uma peça para a gente sobre o assunto, é porque realmente o assunto é importante, né? Eles têm como heróis funciona como seu livro. Como meu livro, né? Eu acho que livros, filmes, dramatizações, tudo isso, como eu te falei, abre sempre para uma que se fala, eu acho que é mais fácil para a pessoa se defender e se identificar. Sim, daí a pessoa fala, olha, eu também estou passando por isso, a pessoa se abre, né? Nós vamos continuar conversando aqui com a Sandra Sarué, mas nós vamos agora ouvir o Rabino Michel Schlesinger com a Monja Cohen, ainda sobre budismo, né? Com encontros interreligiosos, e a gente volta para continuar esse assunto que é super atual, super importante para que as pessoas fiquem informadas. E tá aqui umas ferramentas para ajudar também, que são os livros da Sandra. A gente volta, então, daqui a pouco falando com a Sandra ainda sobre bullying.